Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, quinto domingo do tempo pascal. Evangelho de São João, capítulo 14, versos 1 a 12. Este é o quinto domingo do tempo pascal e as leituras proclamadas são Atos dos Apóstolos, capítulo 6, Salmo 32 e primeira carta de São Pedro, capítulo 2. De um modo geral, a liturgia de hoje também nos faz refletir seriamente a respeito de nossa vida espiritual. Como anda nossa vida interior? Ela cresce a cada dia com as orações diárias, com as penitências comuns instruídas pela igreja, com o jejum, não mais aquele quaresmal, mas aquele que deve ser feito em todo o tempo do ano litúrgico, com as leituras espirituais, com a escuta da palavra de Deus diariamente e principalmente com a Eucaristia e o sacramento da confissão. Então, como anda a nossa vida espiritual? De vez em quando é importante que cada fiel faça uma pequena autoanálise sobre este aspecto da vida cristã. O bom cristão deve ter para si o itinerário da fé cristã para seguir fielmente em sua vida. Bom, vamos lá. Veja como é importante cuidar de cada um desses aspectos de nossa vida espiritual. A primeira leitura diz que o número de fiéis crescem a cada dia e por isso os apóstolos decidem organizar e dividir partes da vida missionária de cada um deles. Eles percebem que deve haver uma organização no interior da igreja primitiva. Isto serve facilmente para cada fiel perceber o quanto é importante manter estrutura semelhante na própria vida espiritual. Cada coisa em seu devido lugar. Nenhuma coisa deve ser misturada com a outra. Os apóstolos, na ocasião da primeira leitura, elegem diáconos para atuarem na parte administrativa e também no atendimento a alguns casos mais urgentes, como visitar os lares daquelas pessoas naquele período. Enquanto os apóstolos, obviamente, irão se dedicar à pregação da palavra de Deus. Aqui, uma palavra-chave nesta linha de raciocínio é organizar, aliás, duas, organizar e crescimento. Tudo que é mais organizado é mais fácil de ser verificado para ser aprimorado e assim ter o seu crescimento gradativo. Os apóstolos estão executando esta tarefa no interior da igreja nascente. Notem bem, algo que também deve ser feito na vida de cada fiel cristão. Organizar a própria vida espiritual para que haja maiores crescimentos a cada dia da vida. Organizar o dia de missa, o dia de se confessar, o dia e hora de rezar, o dia de fazer jejum, organizar o dia de fazer mortificações, a hora de fazer leituras principalmente da Sagrada Escritura, e também leituras de alguns santos de devoção. Enfim, notem que a segunda leitura nos fala de algo a este respeito quando Pedro diz assim: formai um edifício espiritual, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ora, por vezes, o fiel deixa de conhecer com intimidade a pessoa de Jesus por fatores como estes. Se o fiel não se preocupar com o seu edifício espiritual, ou seja, com o seu crescimento espiritual, a sua vida interior, facilmente corre o risco de se perder, mesmo seguindo Jesus de perto. Vejam que é algo deste porte que vemos acontecer no Evangelho de hoje. Primeiro Tomé e depois Filipe interrogam Jesus a respeito do Pai,
dando a entender que eles esperam que haja um outro ainda maior que Jesus. Ora, como sempre, aos seus, então, carinhosamente, Jesus os corrige. Do mesmo modo que também a leitura serve para corrigir a cada um de nós em nossas faltas. Veja o que Jesus diz a eles, e insisto, a cada um de nós também. Estão há tanto tempo comigo e ainda não me conhecem? Nos parece que alguns daqueles apóstolos faltaram na aula de direção espiritual. Você está seguindo tudo como deve ser na vida de um bom cristão? Ou está em falta com a sua vida espiritual? Notem que os apóstolos estão há tanto tempo com Jesus e ainda não perceberam que Jesus e o Pai são um único Deus. Ou seja, Jesus e o Pai são consubstancial. Ou seja, são da mesma substância. Significa que Jesus está no Pai e o Pai está no Filho. Da mesma forma, quando vier o Espírito Santo sobre os apóstolos no tempo de Pentecostes, aparecerá, melhor dizendo, palavrinha que não quis sair da boca, aparecerá a fórmula trinitária professada pela igreja. O Pai está no Filho e no Espírito Santo. O Filho está no Pai e no Espírito Santo. E o Espírito Santo está no Pai e no Filho. Como bem ensina Santo Atanásio. Veja o que diz este santo de enorme grandeza. A fé católica consiste, porém, em venerar um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas, nem separar a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade. Portanto, para absorver melhor os ensinamentos da fé cristã e para que as três pessoas divinas cresçam em nossa vida interior gradativamente, indiscutivelmente, é preciso organizar a vida interior e espiritual. Vamos lá, sigamos todos nós o exemplo dos apóstolos na primeira leitura de hoje, que começam agora a organizar o interior da igreja nascente. E desta forma, sigamos então os passos dos primeiros apóstolos. Organize a sua vida interior e espiritual igualmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.